Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para trazer uma oferta até vocês de apoio técnico integrado intersetorial da Secretaria Nacional de Assistência Social, em parceria com a Senapred e também com participação do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Portanto, não deixe de prestigiar esse momento, assista esse vídeo, compartilhe com todos os trabalhadores, os conhecedores da área também, conselheiros, todos aqueles que estão envolvidos nas ofertas das políticas públicas de assistência social, assim como também nas políticas ofertadas aqui, tratadas neste dia de hoje, que afeta a população em situação de rua. Este apoio técnico está embasado aí na portaria conjunta número 4, de 22 de outubro de 2020, que vai tratar da situação de acolhimento dessa população em situação de rua nas comunidades terapêuticas. E para isso, nós vamos inicialmente ouvir aqui a Secretária Nacional de Assistência Social, Mariana Neres. Secretária, por favor. A portaria número 4, de 22 de outubro de 2020, ela traz mais uma alternativa dentre as outras iniciativas realizadas pelo Ministério da Cidadania no contexto da Covid. Hoje nós temos várias ações implementadas no Brasil para a prevenção da contaminação e mesmo para a proteção social dos grupos mais vulneráveis. Nós desenvolvemos uma parceria entre a Secretaria Nacional de Assistência Social e a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas para as pessoas em situação de rua que fazem uso abusivo de drogas. Essa iniciativa contempla a ampliação do número de vagas nas comunidades terapêuticas para acolher esse público especificamente. Isso não substitui as outras medidas que já estão em curso. Já foram aplicados mais de 2 bilhões de reais na conta dos municípios e estados brasileiros para a proteção do público da assistência social. Este projeto em específico contempla em torno de 10 milhões de reais para ampliação das vagas, de forma que as comunidades terapêuticas possam ter um olhar específico para esse público que hoje está em situação de rua, numa condição de maior vulnerabilidade e risco social. É uma iniciativa que amplia as opções para o gestor local em poder suplementar de apoio uma rede adicional que venha a dar suporte nesse momento tão difícil para todos. Nós sabemos que os gestores hoje já desenvolvem uma ação conjunta, compartilhada de atendimento à população e podem agora se valer de mais essa alternativa. Nós valorizamos o trabalho feito até aqui e esperamos que essa população não fique desassistida. Então, o que nós estamos aqui reforçando é que nós não vamos deixar ninguém para trás. Obrigado, secretária Mariana. Então, dando sequência ao nosso encontro, nós vamos ouvir agora também as palavras do secretário Quirino Cordeiro Júnior, que é o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Por favor, secretário Quirino. Olá, amigos. O governo federal, nesses últimos 2 anos, vem trabalhando com afinco para ações mais efetivas no enfrentamento às drogas e no enfrentamento a todas as consequências danosas relacionadas a elas. Dentro desse contexto, então, o governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, ampliou no ano passado em 4 vezes o número de vagas financiadas pelo governo federal em comunidades terapêuticas. Nós passamos de 2.900 vagas financiadas para o tratamento gratuito de pessoas que apresentam dependência química para cerca de 11 mil vagas, perfazendo um total de quase 500 comunidades terapêuticas financiadas em todo o país. Nosso objetivo, então, é fazer com que haja uma redução nos obstáculos de acesso das pessoas que apresentam dependência química para o tratamento efetivo dos seus quadros de dependência, para que as pessoas possam, então, encontrar o seu caminho de recuperação. E nesse momento, então, em que todo mundo e que o Brasil vive momentos difíceis relacionados à epidemia pelo coronavírus, o governo federal avança, faz mais uma ação para a proteção dos mais vulneráveis. O governo federal, então, lançou mais 1.456 vagas em 287 comunidades terapêuticas. Vagas essas direcionadas exclusivamente para pessoas que apresentam dependência química e que estão em situação de rua, num investimento de 10 milhões e 215 mil reais.
Essa ação do governo federal tem como objetivo, então, proteger essas pessoas que estão em extrema situação de vulnerabilidade social e dar a elas a oportunidade de iniciar o seu caminho rumo à recuperação. E, dentro desse contexto, numa parceria da nossa Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, com a Secretaria Nacional de Assistência Social, ambas ligadas ao Ministério da Cidadania, nós realizamos um fluxo de encaminhamento das pessoas com dependência química em situação de rua para essas comunidades terapêuticas. Então, nesse momento, o governo federal realiza mais essa ação para a proteção e recuperação de brasileiros que apresentam dependência química. Um grande abraço a todos e vamos firmes nesse propósito de ajudar os nossos irmãos com esse grave problema de saúde. Obrigado, secretário Quirino. Obrigado mais uma vez, secretária Mariana Neres, e que possamos agora passar os conteúdos dessa oferta de apoio técnico integrado. Continue nos acompanhando, curta esse vídeo, se inscreva no canal da Rede SUAS e acompanhe todos os conteúdos que são disponibilizados no blog da Rede SUAS. Lembrando que tudo que será tratado neste vídeo de hoje estará disponível também na descrição do vídeo aqui. Não deixe de acessar, na verdade, esses conteúdos e fazer uso deles em prol da política pública de assistência social e, neste caso específico, desta oferta intersetorial entre duas políticas, de um lado a SNS e, de um outro lado, a Senapred. Você aí que nos acompanha ainda não tem ouvido falar, ou talvez sim, sobre a Política Nacional de População de Rua. E, para isso, nós vamos trazer aqui o nosso convidado, que é da Secretaria Nacional de Proteção Global, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o diretor Everton Kittlet, que vai nos falar sobre a Política Nacional de População de Rua. Por favor, Everton, estamos aqui para ouvi-lo e que traga suas contribuições. Obrigado, Bechara. Queria cumprimentar a secretária Mariana, secretário Quirino, agradecendo pela oportunidade aí da gente poder estar junto com vocês, trazendo para a sociedade, para todos os interessados, algumas informações que são relevantes quando a gente pensa na população em situação de risco, pensando especificamente na população em situação de rua. Bechara, eu vou compartilhar aqui com os colegas uma tela. Então, a gente falando um pouco dessa realidade, desse público, população em situação de rua. No início de 2019, então, o decreto, que estruturou o Ministério, a gente recebeu com ele a responsabilidade de coordenar essa política voltada a esses públicos vulneráveis. O MDH, então, ele herdou isso, e nós aqui, SNPG, Secretaria Nacional de Proteção Global, herdamos a coordenação dessa política da população em situação de rua. Quem faz isso aqui dentro da Secretaria, essa coordenação geral dos direitos das populações em situação de risco. Essa acompanha e monitora a política nacional para a população em situação de rua e coordena o CIAMP Rua. Eu vou falar um pouco sobre esses dois, sobre a política e sobre o CIAMP, que é um comitê. Como que se materializou essa política? Lá no ano de 2009, o Estado, então, tomou uma decisão e dá um decreto colocando então, o Ministério como responsável pelo acompanhamento e monitoramento dessa política. E essa política faz o quê? Essa política traz objetivos, diretrizes, todo um direcionamento para o tratamento dessa população. Uma população extremamente vulnerável, com grande complexidade, e esse decreto, então, distribui as responsabilidades do Estado frente à execução dessa política. A gente teve no início do governo aquele decreto que acabou extinguindo vários dos comitês, dos conselhos, mas no final aí de 2019, o decreto 9.894 reestrutura, traz de volta à vida esse comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento da política nacional para a população de rua, que a gente chama de CIAMP Rua. O CIAMP Rua, então, acontece a nível nacional, mas também tem o CIAMP Rua estadual e o CIAMP Rua municipal.
O que consiste o CIAMP Rua? É um comitê, é um espaço que se reúne sociedade civil junto com o Estado, e nesse momento se conversa, se discute, se delineia a política para enfrentar essa situação, esse problema, esse desafio mesmo das pessoas em situação de rua. De maneira que não nasce simplesmente uma política de gabinete, mas o que se busca a todo momento é essa aproximação com o usuário, com o beneficiário da política, de modo que ele nos auxilie na construção das melhores políticas de enfrentamento à sua situação, né? Quem que compõe nacionalmente, isso para você ter uma ideia, quem compõe o CIAMP Rua no nível nacional? A gente teve, no final do mês passado, final de setembro, tivemos a eleição para nova formação, não tivemos ainda a primeira reunião, mas ele já está formado novamente, o CIAMP Rua, para começar a cumprir o seu papel e nos auxiliar aí no desenho e na execução da política. Como representantes de governo, nós temos aqui Ministério da Justiça e Cidadania, Ministério da Saúde, Educação, vocês aí na Cidadania, Ministério do Desenvolvimento Regional. Esses são os representantes do governo dentro desse comitê. E da sociedade civil, quem que foi eleito no final do mês passado? Então, Associação Nacional Criança Não é de Rua, Movimento Nacional de População de Rua, Associação Pastoral Nacional do Povo da Rua, Fórum Nacional da População em Situação de Rua, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Além dessas organizações que trabalham especificamente com esse público, nós ali, o decreto determinava isso, foi escolhido, então, por meio de voto também, uma instituição de ensino superior que trabalha com o tema e que vai participar do CIAMP Rua, contribuindo sobre o viés acadêmico, um olhar acadêmico sobre essas questões, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Então, com essa formação, o que a gente deseja aqui no Ministério? Que a gente consiga avançar nos diálogos, na compreensão do problema, na discussão de possibilidades, e assim a gente conseguir, de maneira coesa, de maneira certa, de maneira efetiva, mudar a realidade. Quando a gente fala aqui dentro do Ministério, quando a gente diz, puxa, a gente quer mudar a realidade, o que a gente deseja é que essa pessoa em situação de rua deixe a situação de rua e volte a ser reinserida na sociedade. Esse é o objetivo primeiro. É óbvio que todos os serviços do SNS são fundamentais aí, na assistência dessa população, e trazem aí esperança, minoram o sofrimento, levam direitos para essa população, mas aqui dentro a gente tem percebido que a gente precisa avançar, né? E a gente sempre olha para essa população com o desejo de que ela efetivamente saia da situação de rua, volte a ser inserida na sociedade, criando laços, resgatando direitos, experiências, voltem a ser produtivas, e ali, nesse contexto, possam experimentar, possam fruir de todos os seus direitos. Esse é o nosso desejo, e eu acredito, e tenho certeza disso, que todos nós aí caminhamos nessa mesma direção. O Ministério, aqui a gente tem mantido constantemente um diálogo, além desse espaço do comitê, que a gente tem esses eleitos, que tem um colegiado formalmente constituído, nós aqui cultivamos sempre um canal de conversa, uma oportunidade sempre de dialogar, de escutar as demandas e assim também estar construindo ideias junto com outras organizações, algumas participantes do comitê, outras não. E aí a gente tem uma lista delas, e aí a gente, nesse movimento, o que a gente quer fazer? Seguindo de maneira coerente com o nosso desejo de construir as políticas de maneira conjunta, nós fazemos de tudo para ouvir esses parceiros, de aprender com a experiência deles. São pessoas, são parceiros que estão na ponta, na execução lá da política pública, muitas vezes enfrentando a situação sem a presença do Estado, estão fazendo uma diferença tremenda, trazendo uma perspectiva de vida, de esperança para essas pessoas, e a gente tem caminhado junto com eles, e é importante que nessa relação eles reconheçam que nós, governo, estamos com eles, dispostos a escutar, dispostos a ajudar, e para nós é muito importante poder aprender com toda a experiência e aquilo que a história já mostra
a efetividade das suas ações, né? Mas talvez a pessoa que talvez escute isso, que vai pensar assim, puxa, eu ainda não entendo direito o que você chama de população em situação de rua. Então, eu queria traçar algum perfil desse público. Olha só, isso é segundo o decreto, o que está escrito lá? A gente olha para essa população e a gente vê que é uma população extremamente heterogênea, né? Então, você tem de tudo dentro da população de rua, mas algumas coisas são característicos delas, né? Então, o que você vai ver? Você vai ver que são pessoas em extrema pobreza, né? Isso tanto faz quem está na rua, é uma situação de extrema pobreza. O que leva para a rua, e aqui a característica, é que os vínculos familiares estão interrompidos, né? Esse rompimento, muitas vezes, que levou para a rua, a fragilidade desses vínculos que não tem força para trazer de volta para o seio do lar. Então, esses vínculos que foram rompidos também são característicos dessa população. E o que é? São moradores de rua, então não tem moradia convencional regular, eles estão embaixo do viaduto, eles estão embaixo da marquise, eles estão na praça, eles ocupam os espaços urbanos onde eles se sentirem, encontrarem algum senso de segurança e de oportunidade, ali eles acabam estando, né? Então, eles utilizam logradouros públicos, áreas degradadas, e aí o decreto traz, então, esse conceito descrito no slide, né? Mas o que a gente podia avançar ainda com essa conversa? Quando a gente fala que é um povo heterogêneo, o que a gente quer falar? Na rua, a gente encontra a família, a gente encontra homem, mulher, idoso, criança, adolescente, a gente encontra o público LGBT, a gente encontra imigrante. Atualmente, a gente tem os índios, né, os venezuelanos, os índios venezuelanos que estão chegando no Brasil, também estão na situação de rua, né? A gente tem uma incidência com o problema de drogas, né, de consumo de álcool, né? É muito intenso dentro dessa população, isso também é característico, né? E o que leva, assim, puxa, o que tem é que todos esses públicos estão em extrema vulnerabilidade, né? Então, isso é importante que você que ainda não entendeu muito bem sobre o que a gente está falando, desse público em situação de rua, é sobre esse público. É um público bastante, tem gente de tudo que é tipo dentro dessa população. E o que eles são? São uma população itinerante, né? Eles podem estar aqui hoje, a gente está no Distrito Federal, a gente está em Brasília, a gente está no plano piloto, mas eles podem estar aqui hoje e aí depois, amanhã, ele já pode estar numa região administrativa diversa, ou ele pode conseguir um deslocamento e ter outro estado. Então, é um público que não fica parado no mesmo lugar, ele é itinerante, né? E uma terceira característica, que também exige da gente uma preocupação, um olhar, um movimento como uma política pública, é que a maior parte deles não tem documentação, né? Não tem documentação, às vezes porque não fez, mas muitas vezes porque perdeu. Perdeu, foi roubado, alguma ação dos agentes de segurança acabaram retirando os documentos e não devolvendo. Então, é uma população que não tem corriqueiramente documentação que o identifique, né? Então, essas três características também estão sempre presentes aí em qualquer cidade grande quando você vai abordar esse tipo de público. Alguns dados estatísticos que a gente tem, né? É uma estimativa, a gente não tem censo nacional que revele o número exato dessa população em situação de rua. Mas teve uma estimativa do IPEA, um estudo recente, março desse ano, que fez a estimativa que a gente tem quase 222 mil pessoas em situação de rua no território nacional. É um número bastante considerável. Quando a gente vai para o CadÚnico, a gente busca lá dados aí de agosto de 2020, 148 mil pessoas cadastradas no CadÚnico, sendo que 106 mil delas já recebem Bolsa Família, que é uma política pública também direcionada para essa população. O que a gente enfrenta hoje, Bechara? A gente precisa, né, buscar um dado mais qualificado, e nós aqui no Ministério temos conversado bastante, já tivemos a oportunidade de conversar com vocês também no Ministério da Cidadania, para termos ações de levantamento de dados. A gente precisa de dados efetivos, e esse é o caminho que a gente está caminhando mesmo, é o caminho que a gente está trilhando, e a gente vai buscar esse dado, quanto melhor o dado, melhor a política pública, e é assim que a gente vai caminhar. A gente
apresenta nesse slide uma caracterização, que você conheça quem que é essa pessoa que está na rua, né? O dado mostra, isso é uma pesquisa antiga, né, 2008, né, mas ela é bastante representativa. Isso a gente, por observação, chega à conclusão que não houve não é discrepante com aquilo que a gente enxerga hoje na sociedade. A gente tem muito mais homens que mulheres na situação de rua, né? 82% são homens, e são as pessoas entre 25 e 44 anos são as que predominam na rua também, 53%. O que mais temos também são negros, pardos, pretos, né? 67% deles, dessa população de situação de rua, é composta por negros, né? E um dado bastante interessante aqui, que vem corroborar com aquela informação que eu passei antes, que a quebra de vínculos é um motivo muito relevante, muito forte, que leva a pessoa para a rua. 52% das pessoas em situação de rua possuem parentes na mesma cidade onde se encontram. Então, esse é um fato importante também, que a gente tem conversado aqui dentro do Ministério, para pensar em alguma ação reconciliatória, algum movimento que traga uma oportunidade de resgatar relacionamentos e que seja aí acolhido novamente pela família. Mas a parte de baixo aqui da tabela mostrando por que essas pessoas, o que levou para a rua essas pessoas. É um dado que mostra que álcool e drogas acaba sendo ainda um motivo muito importante, né, para levar as pessoas para a situação de rua. E se você vai conversar com essas pessoas, você vai perceber que o uso, né, indiscriminado de drogas é o que muitas vezes levou essa pessoa para a rua e o mantém na rua, né, muitas vezes como anestésico. E aí, nesse dado, sim, revela muito a importância daquilo que a gente está fazendo hoje, pessoal. Assim, essa oportunidade, né, de muitas vagas sendo ofertadas, né, em comunidades terapêuticas para esse público, um público que sofre com esse problema, né, e acaba tendo, nessa oportunidade que está sendo posta, uma oportunidade de aí, através de um processo de abstinência, né, de um tratamento, de uma proposta, aqueles que se adequam a esse modelo de tratamento, é uma boa oportunidade para darem esse passo, né, para que aquilo que o levou para a rua possa parar de definir a história dessa pessoa. Outras questões relevantes aí que levam as pessoas para a situação de rua: o desemprego, né? A falta de perspectiva, a falta de esperança, não conseguir pagar conta, não conseguir pagar aluguel, isso leva as pessoas também para a situação de rua. Às vezes elas não conseguem pagar aluguel e toda a oportunidade de trabalho está muito distante da moradia habitual dessa pessoa, então ela acaba indo para a situação de rua, buscando, então, estar mais perto das oportunidades para gerar algum tipo vou chamar de alguma renda ou alguma oportunidade de acessar a alimentação e sobreviver. E 29%, diz essa pesquisa lá de 2008, que teve como motivação para ir para a rua uma desavença familiar. E esse dado das desavenças com família de 29%, é um dado que também tem relevância para a proposta que está sendo feita agora. As comunidades terapêuticas, muitas delas, elas têm esse objetivo também, de olhar para o tratamento, olhar para esse tempo que a pessoa vai ficar, esse recuperando fica na comunidade, como um tempo também de reaproximação com a família, reconstrução de laços familiares, os laços, aqueles que foram perdidos, que foram motivadores da ida para a rua, eles também são reconstruídos. Muitas das comunidades terapêuticas trabalham nessa direção, isso é muito relevante também, como uma medida eficaz, uma medida efetiva, melhor dizendo, para enfrentamento desse problema. Vamos seguir aqui, então. Aqui. Como é que esse povo, o que essa pesquisa aponta? Essa pesquisa aponta que 71% trabalha com alguma atividade remunerada, e aí extremamente genérica. E a pesquisa é interessante porque ela põe
uma porcentagem que não respondeu. O pesquisador não consegue entender como parcela dessa população consegue os recursos, não fica claro isso na pesquisa. Mas quais são as atividades? Olha, 16% pede dinheiro, né? Pede dinheiro, e a gente já experimentou, já teve essa experiência de alguém pedir para a gente recurso, né? E aí tem catador de material reciclável, né, que ocupa, segundo a pesquisa, um maior nicho de atividade, né? Mais pessoas executam essa atividade remunerada, sendo pessoas em situação de rua, a situação do flanelinha, né? Alguns como construção civil, né? Trabalhando ali como servente, né? Limpeza, né? Varreção, o pessoal que trabalha com carregamento, estiva, né? Faz esse trabalho de carregar e descarregar. E até tem um dado que chama atenção, 2% desse público tem carteira assinada, né? A gente tem uma diversidade grande. Existem casos que você encontra dentro dessa população pessoas com qualificação. Não são a maioria, obviamente, mas você encontra vários deles que têm alguma formação profissional até. Mas o que acaba acontecendo é que toda essa desestruturação emocional, relacional, toda esse olhar para o futuro com uma perda de perspectiva, esse senso de ser alguém marginal à sociedade, leva a que essas pessoas não tenham uma oportunidade. Às vezes não se dão oportunidade, às vezes a sociedade mesmo não dá oportunidade para que elas venham a ser reinseridas e no seio social, e aí tornem a desenvolver uma atividade que dê mais dignidade para eles, né? Então, a gente tem aí esse perfil de atividades desenvolvidos pelo grupo. E assim, a apresentação termina aqui, Bechara. A gente fica assim, muito esperançoso que essa experiência, a primeira experiência, quando a gente abre essa quantidade de vagas voltadas para a população em situação de rua e comunidades terapêuticas. O que a gente deseja aqui como Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos é que nessa aproximação que a gente está tendo com o Ministério da Cidadania, com vocês, nós possamos também contribuir para trazer efetividade para essas políticas, olhando para essa oportunidade que está sendo dada agora nas comunidades terapêuticas, mas que a gente encontre também pós-comunidade terapêutica, o que a gente vai fazer, e dessa conversa a gente possa estar trazendo propostas para essa comunidade, para essa população, mostrando para a sociedade que nós estamos olhando com comprometimento. A gente lançou uma campanha aqui no Ministério, voltada para esse público, e o hashtag dela assim, e se fosse você na rua, né? A gente precisa despertar na sociedade que essas pessoas que são sofridas, que têm histórias difíceis, que estão nessa situação que muitas vezes amedrontam a sociedade, elas criam uma barreira, né? Assim, se cria uma barreira. Essas pessoas são pessoas como eu e você. Essas pessoas, elas, talvez, se a gente sentasse para conversar, a gente conseguiria aproximar as nossas histórias e perceber muitos pontos de contato. Então, a gente tem aqui se esforçado como ministério para que a sociedade entenda a pessoa em situação de rua como um ser humano, como alguém com dignidade, com direitos. E o que essa pessoa precisa? Ela está numa situação difícil, ela está numa situação de vulnerabilidade, mas ela precisa de ações do Estado como essa que está sendo feita, como tantas outras que a Secretaria Nacional de Assistência Social faz, mas ela precisa também de um olhar de toda a sociedade para que, comprometidamente, intencionalmente, que a sociedade vá ao encontro dessas pessoas, dando oportunidade, acolhendo elas dentro do seio da sociedade, e aí, nesse processo, reconciliando elas com histórias difíceis, com desafios tremendos, muitas vezes com drogas, que são assim, realmente experiências bem traumáticas, mas que a gente, como sociedade, consiga, junto com a ação dos ministérios, junto com a ação de governo, que a gente consiga enfrentar esse problema. E esse governo tem tido essa intenção, esse desejo,
né? Esse desejo de olhar para essa população com humanidade, reconhecendo o seu direito. Em cada oportunidade que aparece, a gente tem ocupado os espaços, propondo efetivamente saídas, soluções. Pensando em quê? O que nós temos pensado? A gente tem pensado nas oportunidades para essas pessoas. Nós respeitamos os seus desejos, respeitamos o direito que elas têm de fazer escolha e queremos ofertar para elas muitos caminhos que podem tirar elas dessa situação, resgatando vida, dando esperança e trazendo elas de volta para o relacionamento, reinseridas socialmente. Bechara, são essas as nossas palavras aqui do Ministério. E a gente, mais uma vez, a gente agradece pela oportunidade de estar com vocês. E a gente sempre se coloca, e vocês sabem disso, estamos sempre aí ao lado, dispostos a acompanhar, a ajudar, a contribuir, a estar junto com vocês, conquistando aí novos espaços para ofertar políticas para essa população. Obrigado pelo tempo, Bechara. Muito obrigado, Everton, diretor Everton, que trouxe aí as suas contribuições tão importantes sobre essa população tão sofrida e que carece tanto do atendimento do poder público, né? E que possamos continuar, sim, fazendo agendas como essa e procurando caminhos para a reinserção, para a retirada dessa população que se encontra em situação de rua. Muitas vezes a própria sociedade que cria uma certa confusão aos chamados de moradores de rua, no entendimento de que ninguém mora na rua. Não há como ser uma moradia em um ambiente de rua, em si uma população que se encontra em situação de rua, como muito bem esclarecido aqui pelo diretor Everton. A gratidão é toda nossa e que a gente possa, sim, construir outras agendas como esta. E você que nos acompanha, não deixe de curtir este vídeo, não deixe também de se inscrever no canal da Rede SUAS, para que possam também ter acesso a novas ofertas como essa daqui no dia de hoje, de tanta relevância. E dando sequência ao nosso encontro, que nós estamos hoje aqui tratando de um encontro de apoio técnico intersetorial integrado, ou seja, nós estamos trabalhando com políticas distintas, com as suas especificidades, mas em prol de um único público específico. De um lado, o SUAS, né, o atendimento da assistência social, e, de outro lado, todo o atendimento aí do próprio CISNAD, que envolve as comunidades terapêuticas em seu sistema. E vamos agora, dando sequência, nós gostaríamos de ouvir a respeito dessa, como que se dá, mas como que se dá o processo de, que a gente gostaria de saber, de qualificação do SUAS durante esse período da pandemia, e em que medida, como que se poderia contextualizar essa parceria? E para que a gente possa ter acesso a essas informações, tanto da qualificação do Sistema Único de Assistência Social e também da constituição desta parceria, como ela foi elaborada e o que ela nos traz de elementos, convidamos, então, o nosso diretor substituto da Proteção Social Especial, Daniel Iori. Obrigado, Bechara. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí no nosso apoio técnico. O objetivo aqui da minha fala é contextualizar qual a atuação, né, do SUAS no âmbito desta parceria e, como vocês vão ver, a gente tem um papel que é muito importante no início, né, de a gente encontrar os usuários e depois também na saída dos usuários das comunidades terapêuticas, tá? Eu vou, primeiramente, fazer um compilado das informações e das normativas que a gente já tem com relação ao público em situação de rua, porque essa ação se insere no âmbito de todas as ações que o SUAS vem fazendo no âmbito da emergência de saúde do Covid, então é importante que a gente leve ao conhecimento de todos os normativos, as notas técnicas, as informações que já foram produzidas, para que a gente possa compatibilizar tudo isso, e em seguida eu faço uma breve introdução aí da justificativa e qual o nosso papel ativo aí dentro dessa parceria. Eu vou compartilhar então uma apresentação. Bem,
A atuação da assistência social no início da pandemia, ela se inicia com a portaria 337. Eu não vou me aprofundar, tá bem, nos normativos que eu vou citar aqui. Eles se encontram já em outros apoios técnicos prestados aqui por meio do canal da Rede SUAS ou no blog da Rede SUAS, tá? Mas então tudo se inicia lá com a portaria 337, que traz as medidas de forma geral para o enfrentamento da pandemia no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. E a gente tem algumas normativas, ali na portaria 337 a gente estabelece regras gerais, né, de diretrizes gerais, então, de atuação. É muito importante também dizer de que a situação, né, local de cada município com relação à pandemia deve ser levada em conta na adoção das medidas, né, inclusive os próprios municípios podendo ter medidas adicionais, a depender do seu contexto local. E, em seguida, então, a gente começa a ter os normativos que permitem, né, ou que possibilitam os gastos com relação à pandemia. A gente tem lá uma primeira resolução, uma portaria conjunta com a Secretaria de Gestão dos Fundos do Ministério da Cidadania, a portaria conjunta SNS e da Secretaria de Gestão dos Fundos. Logo em seguida, o Ministério da Cidadania recebe uma medida provisória que destina um crédito extraordinário no valor de 2,5 bilhões de reais para assistência social, e a gente tem algumas portarias que, então, escoam esse recurso, que é a portaria 369, e dentro dos critérios da portaria 369, a gente tem para o direcionamento dos recursos, a contagem, né, das pessoas em situação de rua no CAD único. Isso é um dos critérios da portaria, se eu estou bem lembrado, é o maior critério, inclusive, de direcionamento de recursos. Logo em seguida, a gente tem a portaria 378, que repassa recursos diretamente nos blocos da proteção básica e da proteção especial. A portaria 385, que regulamento repasse com relação à segurança alimentar e nutricional, né, dos usuários do SUAS, e a portaria 398, que repassa parcela adicional aí para 2 parcelas para proteção básica e 1 parcela para proteção especial, para em complemento à portaria 378. Bem, aqui em seguida, a gente tem algumas outras regulamentações de diretrizes com relação à população em situação de rua. Então, a recomendação conjunta CNJ, Cidadania, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e CNMP trata mais especificamente do contexto da criança e do adolescente, mas tem direcionamentos para criança e adolescente em situação de rua. A portaria número 58, que vai tratar aí das orientações gerais para os trabalhadores, da proteção dos trabalhadores do SUAS, e a portaria número 69, de 2020, que aprova a nota técnica que traz as orientações gerais para o atendimento à população em situação de rua no contexto da pandemia. Aqui eu faço um destaque bem grande com relação à portaria 69, que é a mais específica com relação ao que nós estamos aqui tratando. Bem, além disso, e não menos importante, a portaria número 100, né, que aprova a nota técnica que traz aí a organização do serviço da proteção social básica e da proteção social especial de média complexidade para fazer o enfrentamento aí da pandemia. Como que, então, a básica e a média complexidade vão se organizar para fazer o enfrentamento da pandemia? A portaria 100 também foi objeto de apoio técnico. Convido todos a assistir, aqueles que ainda não assistiram, ela está aqui disponível no canal da Rede SUAS. Bem, aqui é a continuidade dela. Como eu disse, eu não vou me aprofundar na portaria 100, e aqui a gente já entra, então, todos esses normativos que eu coloquei aqui antes para vocês, eles são parte integrante dessa ação também, né? Então, o conhecimento desses normativos é fundamental para que a gente se entenda onde se insere essa ação em parceria aqui com a Senapred e também com a participação valorosa aí dos nossos colegas do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Bem, se inicia a pandemia,
E aí a preocupação de primeira hora do governo federal sempre foi com a população em situação de rua, né? Assim, a gente tem possibilidade de manter o distanciamento social para os diversos públicos, a gente tem possibilidade de aumentar a proteção para os diversos públicos vulneráveis, mas o público em situação de rua ele é especialmente vulnerável, né? Como que você vai manter as pessoas em distanciamento social na rua? Como que você vai manter as pessoas em isolamento, né? Que foi essa a atitude, né? Que foi tomada, da gente tentar manter todas as pessoas em ambientes seguros, então, dentro do possível, dentro dos acolhimentos, e a portaria 369 e a portaria 378, que eu acabei de citar aqui para trás, foram os instrumentos que repassaram recursos para possibilitar aí que a gente mantivesse as pessoas em situação de rua em acolhimentos seguros, né? Só que isso tem lá suas complexidades, né? E uma complexidade muito específica e grande motivador aqui da nossa parceria quando você tem uma pessoa em situação de rua num contexto, numa situação, né, de uso e abuso de drogas, é muito difícil mantê-la dentro de um acolhimento o tempo todo, e mais difícil ainda evitar com que ela saia para a rua e se coloque em risco e retorne e se coloque em risco novamente, né? Então, o fato os acolhimentos pensados para a pandemia não necessariamente conseguiam alcançar, né, essa complexidade de manter as pessoas em ambiente seguro e, ao mesmo tempo, dar esse tratamento específico, essa necessidade específica que as pessoas têm quando elas estão em uso e abuso de drogas. Bem, então, toda essa ação, ela se baseia no artigo 12 da LOAS, inciso 3º, que eu vou fazer a citação aqui literal. Então, o artigo 12 da LOAS diz: compete à União. Inciso 3º, atender, em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, as ações socioassistenciais de caráter de emergência. Então, o que o artigo 12, inciso 3º da LOAS permite em que nas situações de emergência reconhecidas, o governo federal possa atuar diretamente em conjunto com estados e municípios. E é nesse contexto que essa parceria está colocada. O governo federal atuando diretamente aí por meio da Secretaria da Senapred, né, que faz aí, então, a relação direta com as comunidades terapêuticas. A minha colega, diretora Cláudia, vai explicar isso no detalhe. Mas, então, esse é todo o contexto, é uma atuação direta do governo federal, numa situação específica, dentro da pandemia do coronavírus, com recursos da MP 953, então, são recursos de enfrentamento à pandemia no âmbito da assistência social, e a motivação mais específica da situação, então, de uso e abuso de drogas que algumas pessoas em situação de rua têm, infelizmente, e para proteger essas pessoas, para retirá-las, então, dos ambientes de perigo e de vulnerabilidade com relação ao Covid. Então, a gente fez essa parceria e gerou algumas vagas em comunidades terapêuticas que, então, estão sendo disponibilizadas, já estão disponibilizadas, inclusive, por meio aí da nossa parceira da Senapred. Bem, para acertar, como é uma atuação intersetorial, para acertar os fluxos, né, para saber como, então, que lá na ponta eu vou ter que agir, lá na ponta eu digo um operador do SUAS, como eu vou agir para a gente conseguir trazer essas pessoas para dentro das comunidades terapêuticas, lembrando sempre que é uma adesão voluntária, né? Não existe nenhum mecanismo que obrigue as pessoas a toparem esse tipo de vagas. As pessoas que não toparem irem para comunidades terapêuticas por conta da sua situação, da uma opção pessoal, elas devem continuar sendo protegidas dentro do SUAS, nas proteções que a gente já oferece, né, inclusive com os recursos que já foram repassados. Bem, então aqui a gente publicou uma portaria conjunta entre a SNAS e a Senapred, que aprova a nota técnica 47, que é o fio condutor aqui deste apoio técnico. Bem, lá na parte do SUAS, né, a gente vai ter algumas orientações para o operador do SUAS.
Bem, a gente pode dividir aqui essas orientações de forma geral em basicamente de três formas, né? Uma é a necessária articulação com as demais políticas públicas que operam no território, principalmente as redes de atenção psicossocial, e a gente tem um papel na identificação desse usuário, encaminhamento para as comunidades terapêuticas e na saída desse usuário no momento em que ele termina lá o período de acolhimento na comunidade terapêutica, então retorna à sociedade. Então, eu coloquei aqui, inclusive, em amarelo, para destacar, né, que, então, a partir de agora, a gente pode orientar as equipes que lidam com pessoas em situação de rua, abordagem social, centros POPs, CREAS, CRAS, CAPS, consultórios na rua, então, todo o aparato de política pública que lida com esse público, de que eles tenham consciência de que há essa possibilidade, identifiquem, portanto, essas pessoas e ofereçam essa possibilidade de estarem aí acolhidos no âmbito de uma comunidade terapêutica por meio do SUAS. Bem, em segundo lugar, a gente tem que ter um cuidado muito grande, aproveitar e fazer, né? Aproveitar não, a gente tem que fazer, né, o atendimento socioassistencial com vistas a recuperar a convivência familiar e comunitária dessa pessoa. Isso durante, né, o acolhimento, a gente já pode ir trabalhando, as unidades vão trabalhando essa possibilidade e no fim, então, do acolhimento na comunidade terapêutica, a gente também volta a fazer um atendimento socioassistencial no intuito de manter a pessoa fora da rua. Então, é um trabalho que a gente já faz, inserir em políticas públicas para ampliar a autonomia e aumentar ou incluir a pessoa em projetos que possibilitem o seu acesso a moradias temporárias ou permanentes, evitando aí o retorno dela à situação de rua, que é já o nosso trabalho, mas esperando de que o retorno dessa pessoa acolhida na comunidade terapêutica, então, tenha resolvido ou pelo menos mitigado a situação de uso e abuso de drogas, que muitas vezes é um motivo para a pessoa continuar na rua, né? Então, a gente espera aí que essa parceria ela tenha essa dupla mão. A gente consegue proteger o usuário no âmbito da pandemia, mas ao ele sair, né, da comunidade terapêutica, a gente também tenha uma pessoa com melhores condições de enfrentar as dificuldades que a levaram para a rua, né? Bem, eu acho que da parte da assistência social é isso. Eu queria passar esse recado de forma geral. Aqui, a nota técnica número 47 está disponível no blog da Rede SUAS e eu acho que agora eu passo para minha colega, né, Cláudia, que vai explicar com mais detalhes aí o âmbito da parceria. Bechara, a palavra está contigo. Muito obrigado. Obrigado, diretor Daniel, pelos esclarecimentos que nos trouxe, para que possamos dar sequência no nosso encontro de apoio técnico intersetorial integrado, de aqui nós estamos tratando, de um lado, como já foi colocado, o Sistema de Assistência Social, por meio dos seus equipamentos, assim, também demonstrados aqui pelo diretor Daniel, exemplo CRAS, CREAS, Centro POP, de todas as suas unidades aí de atendimento, assim como também, de um outro lado, desta parceria, por ser uma política intersetorial, uma necessidade de atuação intersetorial voltada a essa população, nós temos também o SISNAD, que é aí o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, onde estão as comunidades terapêuticas. E dando continuidade, então, convidamos a nossa diretora Cláudia Gonçalves Leite, que é da Secretaria Nacional também de Cuidados e Prevenção às Drogas, que nos trará agora informações a respeito das orientações técnicas sobre essa parceria. Por favor, diretora Cláudia. Obrigada, Bechara. Quero cumprimentar aqui todos os colegas e a todos vocês que estão nos acompanhando. O consumo abusivo de álcool e outras drogas é um dos principais motivos que levam pessoas a viver e morar na rua, 36%. Sendo que as outras principais causas, desemprego e desavenças com a família, podem também estar relacionadas com a dependência de substâncias psicoativas.
E tendo em vista a pandemia do Covid-19, essa situação se agrava, né, por se tratar de pessoas que permanecem por longos períodos de tempo nos espaços públicos, estando sujeitas ao precário acesso à alimentação, a itens de higiene e limpeza e à falta de locais adequados e seguros para dormir. Esses aspectos dificultam a adoção de medidas para prevenir a transmissibilidade e deixam essa população ainda mais vulnerável à contaminação pelo vírus. Então, diante de todo esse contexto, a Secretaria Nacional de Assistência Social e a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas se uniram para oferecer a essa população tão vulnerável, que possui dependência química em situação de rua, acolhimento, tratamento em comunidades terapêuticas. Elaboramos em conjunto o projeto Acolhimento em Comunidades Terapêuticas de usuários de álcool e outras drogas que se encontram em situação de rua. E nesse momento, eu vou apresentar aqui para vocês um slide, né, sobre o papel das comunidades terapêuticas nesse projeto. Então, esse projeto, né, como eu disse, ele contempla 287 comunidades terapêuticas, oferecendo 1.456 vagas específicas para a população em situação de rua. O valor desse projeto é de R$ 10.215.808,34. E esse projeto tem a duração de 6 meses, tendo em vista a pandemia do Covid-19. Mas e aí? A gente está falando do projeto, mas é muito importante deixar claro o que são comunidades terapêuticas, né? As comunidades terapêuticas, elas são instituições privadas, sem fins lucrativos, que prestam serviços de acolhimento residencial, de caráter transitório. Tem um período para ficar em uma comunidade terapêutica que não pode ultrapassar de 12 meses. É propício à formação de vínculos, com convivência entre os pares, com pessoas que estão na mesma situação. E com adesão e permanência voluntárias. Então, isso é uma característica da comunidade terapêutica. Quem não quiser ser acolhido numa comunidade terapêutica, não irá. Por quê? Porque a adesão e a permanência na comunidade terapêutica são voluntárias, né? E há pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas. Então, para estar em uma comunidade terapêutica, a pessoa tem que querer e ela tem que ter problemas decorrentes de abuso de álcool e outras drogas. E aqui também eu quero deixar bem claro quais as obrigações das comunidades terapêuticas. Né? Aqui eu elenquei algumas obrigações, mas vocês vão ver mais para frente, né, que eu coloquei toda a legislação, né, que dá suporte ao funcionamento desses equipamentos. Então, toda comunidade terapêutica, ela tem que possuir e cumprir o seu programa de acolhimento, que também deverá conter as normas e rotinas da entidade. Esse programa de acolhimento é publicado, então todas as pessoas têm acesso ao programa de acolhimento da comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica, ela somente pode acolher pessoas mediante avaliação diagnóstica prévia, emitida pela rede de saúde ou por profissional habilitado que as considere apta para o acolhimento. Então, não tem como, né, a pessoa que possui problema decorrente de substâncias psicoativas, né, que no nosso caso, a população em situação de rua, ser acolhida numa comunidade terapêutica se ela não tiver avaliação diagnóstica prévia, emitida pela rede de saúde ou por profissional habilitado. A comunidade terapêutica, ela tem que elaborar o Plano Individual de Atendimento, PIA, ou Plano de Atendimento Singular, pode falar os dois nomes, em consonância com o programa de acolhimento da entidade e com a participação dos familiares ou responsáveis. Então, o acolhido, quando ele entra numa comunidade terapêutica, lá é elaborado o seu plano individual de atendimento,
Nesse plano individual de atendimento tem todas as informações sobre o acolhido, a evolução do tratamento, as drogas que ele utilizou, toda a interlocução com a rede socioassistencial e com a rede de saúde, quais são os projetos para reinserção social daquele acolhido quando ele sair da comunidade terapêutica, e no nosso caso, para ele não voltar à situação de rua. Então, tudo isso está no plano individual de atendimento, PIA, ou plano de atendimento singular, que é a obrigação da comunidade terapêutica. Cabe à comunidade terapêutica também informar de modo claro aquela pessoa que vai entrar, né, os critérios de admissão, permanência e saída, bem como o programa de acolhimento da entidade, que devem receber anuência prévia por escrito do acolhido. É importante deixar claro que quando a pessoa entra numa comunidade terapêutica, ela vai ter que dar anuência prévia. Tá? Quando a gente fala para a comunidade terapêutica, a pessoa tem que querer, isso tudo tem que estar formalizado por escrito. Não basta simplesmente aquela pessoa falar, não, eu quero uma comunidade terapêutica. Não, isso tem que estar escrito, formalizado por escrito, e ter anuência prévia daquela pessoa. Garantir a participação da família ou de pessoa indicada pelo acolhido no processo de acolhimento, né, para ações de preparação para a reinserção social. A gente sabe da importância da família, né, no processo de tratamento daquela pessoa, né? Então, é muito importante a participação. Então, a comunidade terapêutica tem que garantir a participação da família ou de pessoa indicada pelo acolhido. Comunicar cada acolhimento ao estabelecimento de saúde e aos equipamentos de proteção social, né, próxima à entidade, no prazo de até 5 dias. Então, qualquer pessoa que entra numa comunidade terapêutica, no nosso caso aqui, a população em situação de rua, assim que ela entra numa comunidade terapêutica, a comunidade terapêutica tem que comunicar no prazo de 5 dias a rede de assistência social e a rede de saúde do território da comunidade, da entidade. Tá? Então, isso é importante, que vocês vão ver mais lá para frente. Articular, comunicar também o encerramento do acolhimento. Então, tanto no início quanto no encerramento do acolhimento, a comunidade terapêutica tem que encaminhar ao estabelecimento de saúde e aos equipamentos de proteção social do território do acolhido, no prazo de até 5 dias. Tá? Então, isso é muito importante e é obrigação da comunidade terapêutica. Por quê? Porque a comunidade terapêutica trabalha em articulação com a rede. Né? Então, por isso que a rede de assistência social e a rede de saúde, ela tem que saber que aquela pessoa está acolhida na comunidade terapêutica. Articular junto à unidade de referência de saúde os cuidados necessários com o acolhido. Né? Então, é muito importante essa articulação com a rede de saúde. Articular junto à rede de proteção social para atendimento e acompanhamento das famílias dos acolhidos no seu ingresso, durante a sua permanência na instituição e também após o desligamento da entidade. Por quê? Porque aquele tratamento ele só realmente vai ter efeito se tiver articulação com a rede socioassistencial, principalmente na parte de reinserção social do acolhido. E no nosso caso, para que aquela pessoa, né, que possui problema decorrente do uso e abuso de substâncias psicoativas, ela não volte para a situação de rua, né, no caso da população em situação de rua. Articular junto à rede intersetorial a preparação para o processo de reinserção social do acolhido. Isso é imperioso, por quê? Porque não adianta uma pessoa ficar numa comunidade terapêutica, né, por um período, como eu disse, é transitório, e depois ela volta, né, a usar drogas, e no nosso caso ela volta para a situação de rua. Então, por isso a importância do trabalho e da articulação, tanto com a rede de saúde quanto com a rede de assistência social. E aqui também eu quero falar sobre a legislação das comunidades terapêuticas, porque é muito importante que todos saibam que as comunidades terapêuticas ela tem um arcabouço jurídico que as sustenta. Né? Então, porque a gente verifica que tem algumas entidades que se dizem comunidades terapêuticas que não são.
porque as comunidades terapêuticas elas têm que cumprir a legislação vigente. Então, a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, né, que é a Lei de Drogas, que ela foi alterada também pela Lei 13.840 de 2019, essa lei ela institui o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, o SISNAD, e as comunidades terapêuticas estão inseridas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, né? Então, esse sistema, ele articula todas as ações, tanto de redução da demanda de drogas, quanto das ações de redução da oferta de drogas, né? E nessa lei tem um capítulo específico de comunidades terapêuticas. Então, nesse capítulo, explica como que tem que fazer o plano individual de atendimento, tem todas as informações das comunidades terapêuticas. Tá? Outra normativa é a RDC 29, de 2001, da Anvisa. Essa normativa dispõe sobre os requisitos de segurança sanitária para o funcionamento das entidades que prestem serviço de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas. Então, essa normativa dispõe que a comunidade terapêutica ela tem que ter alvará sanitário, ela tem que ter alvará de funcionamento. Então, todos os requisitos de segurança sanitária estão dispostos nessa RDC da Anvisa. A Resolução 01/2015 do CONAD, ela é o marco regulatório das comunidades terapêuticas. Se vocês querem saber como que uma comunidade terapêutica tem que funcionar, essas obrigações que eu acabei de falar, lembrando que não são todas, eu só elenquei algumas que eu julgo bem importantes, todas essas obrigações estão na Resolução 01/2015. Então, essa resolução tem todas as informações que vocês precisam saber para como uma comunidade terapêutica tem que funcionar. A portaria 834 do Ministério da Saúde, ela dispõe sobre os SEBAs, né, dessas entidades essas entidades de assistência social que fazem serviços de saúde. A portaria 358 de 21/2/2017, ela trata da RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. Então, as comunidades terapêuticas, elas fazem parte do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, como eu disse, e da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. As comunidades terapêuticas não são entidades de assistência social, né? Elas fazem parte do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas e da Rede de Atenção Psicossocial. Portaria 563 do Ministério da Cidadania. Essa portaria cria o cadastro de credenciamento das comunidades terapêuticas e entidades afins. Essa portaria é muito importante porque o que acontece? Toda comunidade terapêutica que recebe recurso do governo federal, ela tem que estar cadastrada nessa portaria. Por quê? Porque essa portaria exige toda a documentação necessária, todas as exigências necessárias para aquela comunidade terapêutica, para que aquela comunidade terapêutica possa atuar. Então, toda essa legislação, né, que eu estou dispondo agora, ela é exigida nessa portaria, nesse cadastro de credenciamento das comunidades terapêuticas. Tá? Então, todas essas comunidades terapêuticas, né, que estão disponibilizando vagas para a população em situação de rua, todas elas estão cadastradas nesse cadastro de credenciamento. Outra portaria importante também é o Plano de Fiscalização e Monitoramento de Comunidades Terapêuticas no âmbito da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Essa portaria ela dispõe sobre a fiscalização em loco das comunidades terapêuticas. Então, nós temos fiscais que fiscalizam em loco, né, o serviço prestado por essas entidades. Lógico que o número de fiscais ainda é muito reduzido, mas nós estamos com parcerias com os estados e municípios para que eles nos ajudem também a fiscalizar em loco essas comunidades terapêuticas. Outra normativa também é o decreto 9761, né, que aprova a Política Nacional sobre Drogas. Né? Esse decreto também foi publicado ano passado e lá também é reconhecido o trabalho dessas entidades.
A portaria 340, também, é de 30 de março de 2020, ela estabelece medidas para o enfrentamento, né, do Covid-19 no âmbito das comunidades terapêuticas. Vocês vão ver mais para frente que toda pessoa, todo acolhido que entra numa comunidade terapêutica, ela tem que fazer a quarentena, né, de 14 dias. Então, todas as exigências, né, estabelecidas pelo Ministério da Saúde estão também nessa portaria para que as comunidades terapêuticas possam ter o devido cuidado, tendo em vista o Covid-19. E a última, né, normativa, que foi publicada dia 22 de outubro, né, a portaria conjunta 4, né, que já foi dito, que aprova a orientação técnica conjunta para a atuação intersetorial e integrada entre a rede socioassistencial e as comunidades terapêuticas, né, no enfrentamento da pandemia causada junto à população em situação de rua usuária abusiva de substâncias psicoativas. Então, como eu disse, a comunidade terapêutica, ela funciona em articulação com a rede, né, com o Sistema Único de Saúde, com o Sistema Único de Assistência Social e com o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, né? Não tem como uma comunidade terapêutica funcionar sem essa articulação com a rede. E além, né, da fiscalização in loco, que eu já disse, essas comunidades terapêuticas, elas são acompanhadas e fiscalizadas pelo sistema. Então, nós aqui na Senapred temos o Sistema de Gestão de Comunidades Terapêuticas. Esse Sistema de Gestão de Comunidades Terapêuticas é a ferramenta de gestão, acompanhamento e comprovação da prestação de serviços pelas comunidades terapêuticas. Esse sistema, né, permite monitoramento efetivo dos serviços prestados e oportuniza uma gestão mais segura e transparente da aplicação dos recursos públicos aos órgãos de controle e da sociedade. Então, todo acolhido que entra numa comunidade terapêutica, vocês vão ver mais para frente no fluxo, ele é incluído no CCT, né? Então, assim, esse sistema é uma forma de monitoramento mensal dos recursos repassados para essas entidades. Né, o uso do CCT, né, pela comunidade é obrigatório a partir da formalização do contrato de prestação de serviços com o Ministério da Cidadania. Então, é mais uma forma de acompanhamento e fiscalização. Então, o que acontece? Né? Aquela pessoa, né, agora eu vou falar especificamente para a nossa população em situação de rua. Né? Aquela pessoa com problemas associados ao uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas em situação de rua, né, que queiram ir para uma comunidade terapêutica, ela tem acesso a essa entidade, a esse equipamento, ela pode ter acesso pela rede de saúde, né, pela rede de assistência social, né? Quando eu falo aqui da rede de saúde, a gente fala dos CAPs, os hospitais e toda a rede de saúde, né? Rede de assistência social, os CRAS, CREAS, Centro POPs, e entre outros, né? E também pode ter acesso por demanda espontânea. Então, uma pessoa que quer ir para uma comunidade terapêutica, porque soube através do amigo, por meio de instituições religiosas, familiares, escolas, grupos de apoio, dentre outros, ela também pode ir para uma comunidade terapêutica. Tá? Então, a porta de entrada pode ser a rede de saúde, assistência social ou demanda espontânea, indicação de outros entes. O acolhido, né, aquela pessoa em situação de rua, ela chega numa comunidade terapêutica. Quando ela chega numa comunidade terapêutica, verifica-se, a pessoa possui avaliação clínica, né, avaliação diagnóstica, como eu disse lá no início. Se não, a comunidade terapêutica encaminha aquela pessoa à rede de saúde para avaliação diagnóstica prévia. Né? Se aquela avaliação diagnóstica prévia detectar que ela está apta para o acolhimento, então ela vai para a comunidade terapêutica. Né? A pessoa possui avaliação clínica? Sim. Então, tendo avaliação clínica, né, avaliação diagnóstica prévia, emitida pela rede de saúde ou por profissional habilitado, a pessoa
chega na comunidade terapêutica. E quando ela chega, o que acontece? Né? Essa pessoa em situação de rua, o que acontece? Ela é incluída no sistema de gestão de comunidades terapêuticas, que eu expliquei. Né? Então, a primeira coisa quando uma pessoa chega na comunidade terapêutica, ela é incluída no CICT. Tá? Ela é incluída no CICT. E aí, o CICT, ele gera um comunicado tempestivo de acolhimento. Esse comunicado tempestivo de acolhimento, ele é encaminhado à unidade de saúde e à unidade de assistência social, né, no prazo de até 5 dias. Como eu disse inicialmente, é obrigação da comunidade terapêutica, quando faz um acolhimento, encaminhar para a rede de saúde e para a rede de assistência social. Então, esse sistema, ele já gera esse comunicado tempestivo de acolhimento. Então, esse comunicado tempestivo de acolhimento, ele é encaminhado ele pode ser encaminhado pelo correio, né? Ele pode ser encaminhado por e-mail, né? Sempre com comprovante, e também pode ser encaminhado por meio de protocolo. Tá, encaminhou, né, o comunicado tempestivo de acolhimento para a rede de saúde e rede de assistência social. O que acontece? Como eu disse lá, a portaria 340 de 2020. Aquela pessoa em situação de rua vai fazer o isolamento social por no mínimo 14 dias. Então, assim que a pessoa entra na comunidade terapêutica, ela tem que fazer a quarentena, né? E se durante essa quarentena, né, houver suspeita de infecção de novo coronavírus, né, o indivíduo ele é encaminhado à unidade de saúde. Tá, né? Fez a quarentena e aí o que vai acontecer? Nós estamos sem a caixinha aqui, mas é o quê? A elaboração do PIA, né? Do Plano Individual de Atendimento. Como eu disse, o Plano de Atendimento Singular. Né? Esse PIA tem todo o histórico e toda a evolução daquele acolhido. Né? E nesse PIA, né? Nesse desenvolvimento do PIA, o que acontece? É a articulação com a rede de assistência social e a rede de saúde. Aquele acolhido já foi avisado que está numa comunidade terapêutica e agora, no desenvolvimento do PIA, aqui é realizada todas as ações necessárias para o seu tratamento. Então, quando o acolhido entra numa comunidade terapêutica e ele não tem a documentação, que nesse caso nosso, o que acontece? A comunidade terapêutica tem que promover junto à rede local a emissão dos documentos do acolhido. Então, isso é uma obrigação também da comunidade terapêutica, junto em articulação com a rede. Outra coisa, a comunidade terapêutica tem que articular junto à rede de assistência social o atendimento e acompanhamento das famílias. Como eu disse no início, é obrigação da comunidade terapêutica, né, o atendimento e acompanhamento das famílias. Aquela pessoa que tem o apoio da família ou de alguém próximo, ele vai ter mais facilidade no seu tratamento, né? E vai impedi-lo que volte a usar substâncias psicoativas, né? Vai dificultar. Então, é muito importante isso. Outra coisa importante que está no desenvolvimento do PIA, a reinserção social, né? Que deverá ser promovida em articulação com a rede local, incluídos programas de educação, capacitação profissional e de geração de emprego e renda, projetos, programas e serviços de acesso à moradia temporária ou permanente, a fim de evitar o retorno daquela pessoa à rua. Como eu disse, não adianta a pessoa ficar acolhida numa comunidade terapêutica, a gente tira aquela pessoa em situação de rua, coloca numa comunidade terapêutica, ela fica lá por 6 meses, né, que é o nosso caso. Fica por 6 meses. E aí? Se não tiver uma articulação com a rede de saúde e rede de assistência social, assim que ela sair da comunidade terapêutica, ela já vai voltar para a rua e vai voltar a usar drogas. Por isso, da importância, né, da necessidade dessa articulação com a rede de assistência social, para que aquela pessoa realmente ela se reinsira na sociedade, né, que ela esteja apta a voltar, né, a voltar para a sua casa. Pronto, né? Terminou o PIA e tal, a pessoa ela vai ser desligada. Né? Quais são as formas de desligamento daquela pessoa na comunidade terapêutica?
Então, aquela pessoa ela pode sair por alta terapêutica, né? Ela cumpriu o tratamento, né, por alta terapêutica. Ela pode desistir, né? Porque, como eu disse, a comunidade terapêutica, você só fica na comunidade terapêutica se você quiser. Então, se ela não quiser mais, ela sairá da comunidade terapêutica. É um outro motivo de desligamento. Terceiro, alta administrativa. Aquela pessoa descumpriu alguma norma da comunidade terapêutica, né? Então, tudo isso é justificado e ela vai ter essa alta administrativa justificada pela entidade. Em caso de mandado judicial, né, aquela pessoa cometeu um crime. Se ela cometeu um crime, tiver um mandado judicial, ela vai ter que sair da comunidade terapêutica. Apesar que agora nós estamos trabalhando também com a justiça terapêutica, para que aquela pessoa também possa, porque se ela cometeu um crime, né, relacionado à dependência química, não adianta, né, ela ter que cumprir esse crime, ela tem que se tratar, né? Então, a gente está trabalhando também em parceria com o judiciário para que aquela pessoa possa se tratar na comunidade terapêutica, se ela quiser, né? E evasão, fuga, a pessoa também pode sair da comunidade terapêutica. E quando isso acontece, né, o desligamento, como eu disse lá anteriormente, o que a comunidade terapêutica tem que fazer? Que o sistema também gera o comunicado tempestivo de desligamento, né? Então, esse comunicado tempestivo de desligamento é encaminhado para a rede de saúde e para a rede de assistência social. E por que ele é tão importante? Porque a partir da hora que a pessoa sai, a rede de saúde, a rede de assistência social também vai acompanhar essa pessoa, né? Esse acompanhamento é muito importante, porque isso vai impedir, né, que ela volte à situação de rua e que volte a usar álcool e drogas, tá? Então, isso é muito importante. Então, esse comunicado tempestivo de desligamento é encaminhado à rede de saúde, à rede de assistência social, visando o acompanhamento, né, daquela pessoa pós-tratamento. Então, é isso. É muito importante, né, que todos fiquem cientes que as comunidades terapêuticas, né, elas possuem uma legislação específica, elas são monitoradas, elas são fiscalizadas pelo governo federal, né? E com isso, né, aquelas pessoas, né, que possuem dependência química, e no nosso caso, aquelas pessoas em situação de rua, elas vão ter a possibilidade efetiva, né, de se tratarem. Muito obrigada. Obrigado, então, diretora Cláudia Leite. A diretora Cláudia Gonçalves Leite, que é diretora de Cuidados, Prevenção e Reinserção Social da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Senapred. Continue nos acompanhando, não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes com tanto conhecimento que estamos trazendo aqui hoje, dessa intervenção intersetorial, de que há a necessidade de atuação de políticas distintas para o atendimento aí da população em situação de rua, sobretudo dessas usuárias aí de uso abusivo de substâncias psicoativas. Portanto, nós vamos dar sequência agora, e no próximo bloco nós vamos tratar de trazer algumas questões, na verdade, a mais de esclarecimentos. Vamos fazer algumas perguntas aqui, na verdade, uma pergunta para cada um dos participantes da SNS, que é o diretor Daniel Iório, e também da Senapred, a diretora Cláudia Gonçalves Leite, que vamos fazer uma pergunta para cada um deles a respeito do que foi tratado até então. Aqui foi falado também da Política Nacional da População em Situação de Rua, agora trazidas informações também pelo Daniel de como é a atuação do SUAS, e agora, por último, que foi nos apresentado pela diretora Cláudia Gonçalves Leite, as informações das orientações técnicas deste atendimento. Portanto, continue nos acompanhando, que faremos agora nesse bloco, na sequência deste bloco agora, umas perguntas aos participantes. Muito obrigado por enquanto. E lembre-se, no blog da Rede SUAS sempre tem conteúdos disponíveis. Não deixem de verificar, de acompanhar o blog, assim como também na página eletrônica do Ministério da Cidadania, www.cidadania.gov.br, e também os nossos canais de atendimento, da Central de Atendimento, Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania, por meio do número 121. Tridígito 121. Portanto, são todos canais de possibilidades também
de informação a respeito e informações a respeito do que estamos tratando aqui neste momento, nesta oferta de apoio técnico intersetorial integrado. Então, dando sequência ao nosso encontro de apoio técnico intersetorial integrado entre a SNS e a Senapred, nós estamos agora indo para o nosso bloco de perguntas. Nós temos uma pergunta para cada um dos participantes da SNS. Por um lado da SNS, o diretor Daniel Iório, e da Senapred, por meio da diretora Cláudia Gonçalves Leite. Nós queremos saber, diretor Daniel, poderia nos informar a respeito disso, como que pode ser feito, como que pode se obter mais informações, informações mais qualificadas, apesar de todo o esclarecimento que já foi trazido durante esta oferta de apoio técnico, mas onde a gente pode encontrar ou ter acesso a outras informações adicionais que venham a contribuir, sobretudo em relação à parceria entre a SNS e a Senapred. Por favor, diretor Daniel Iório. Obrigado, Bechara. Bem, nós temos aí nossos canais, né, oficiais da Secretaria Nacional de Assistência Social e do SUAS. Aqui nós estamos transmitindo apoio técnico por meio do canal do YouTube, e a gente já tem aqui alguns apoios técnicos que a gente pode usar de subsídio aqui para essa parceria, como o apoio técnico específico da portaria número 100, o apoio técnico específico da população em situação de rua, né? Que nós fizemos há um tempo atrás, mas aqui eu vou projetar, inclusive, 2 links, que são, primeiramente, o post no blog da Rede SUAS com relação à portaria conjunta SNS-Senapred, que aprova, então, a nota técnica conjunta, que foi o conteúdo aqui que foi passado, principalmente por mim e pela diretora Cláudia. Em seguida, outras informações podem ser encontradas aqui no link do blog da Rede SUAS, que concentra todas as entregas para emergência relativa à Covid, né? Então, aqui estão todas as portarias que eu citei, portarias, notas técnicas, que formaram um histórico aí de enfrentamento da Política Nacional de Assistência Social com relação ao Covid-19. Tá? Aproveitando aqui o ensejo, já me despedindo, agradecendo novamente a oportunidade de passar esses conteúdos, agradecendo muito especialmente aqui a diretora Cláudia, o secretário Quirino, o diretor Everton, pela parceria, e assim que a gente está concluindo um trabalho, mas foram vários meses de conversa e alinhamento para a gente conseguir chegar nesse resultado. Então, agradeço imensamente a todos e espero que nossa rede, né, aproveite muito aí esse conteúdo e essa parceria. Muito obrigado, Bechara, você com a palavra. Muito obrigado, diretor Daniel Iório, por todas as suas contribuições e trazer ainda mais esses elementos de informações. Lembrando que todo o conteúdo tratado durante essa oferta de apoio técnico virtual estará disponível aqui no link deste vídeo. Na descrição do vídeo, você vai encontrar todas as informações a respeito daquelas que foram tratadas aqui. Aquelas que estarão também lá no blog da Rede SUAS, e todas as informações demais que possam não estar lá, mas estarão disponíveis nesta descrição do vídeo. Portanto, fiquem atentos a isso também. Bom, vamos seguindo, então, agora, já recebendo essas informações do diretor Daniel Iório, vamos agora para a pergunta da nossa próxima convidada. Na sequência, então, agora nós vamos convidar a diretora Cláudia Gonçalves Leite para poder nos trazer algumas informações ainda, já finalizando o nosso vídeo, sobre a questão das comunidades terapêuticas. Como que as comunidades terapêuticas, diretora, podem estar inseridas nessa parceria, se isso de alguma forma ainda não tenha ficado claro? E, ademais, se tiver algum conteúdo que queira esclarecer ou deixar aqui referendado também, é a oportunidade. Por favor, diretora Cláudia. Obrigada, Bechara. Então, como que foram escolhidas essas 287 comunidades terapêuticas, né, que vão oferecer as vagas para essa população em situação de rua que possui dependência química? Hoje, o governo federal, né, por meio do Ministério da Cidadania, pela Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, ela financia 11 mil vagas, né, 11 mil vagas em comunidades terapêuticas. Então, hoje, nós temos contratos celebrados com aproximadamente 500 comunidades terapêuticas.
Então, o que nós fizemos? Quando da elaboração do projeto, né, nós pegamos todas essas comunidades terapêuticas, né, que possuem contrato celebrado com o governo federal, e verificamos aquelas comunidades terapêuticas, né, que tinham uma taxa de ocupação de acima de 80% das vagas. Né, porque, tendo em vista o Covid, algumas comunidades terapêuticas tiveram dificuldade de acolher, né, nesse período. Então, essas comunidades terapêuticas que tinham acima de 80%, elas foram selecionadas para que elas pudessem oferecer vagas, né, para a população em situação de rua que possui dependência química. Né? Então, nós contactamos, né, essas 287 comunidades terapêuticas e perguntamos se elas tinham interesse em oferecer essas vagas. Então, elas concordaram e, a partir daí, nós fizemos um aditivo, né, aos contratos vigentes e ampliamos, né, as vagas nessas comunidades terapêuticas, mas específica para a população em situação de rua. Tá? Essa relação dessas comunidades terapêuticas, ela foi publicada também nessa portaria conjunta 4, né, de 22 de outubro de 2020, e ela está disponível. Né? Então, todas essas comunidades terapêuticas já têm ciência, né, que elas vão oferecer vagas para essa população em situação de rua que apresenta dependência química. E finalizando, né, eu quero agradecer a todos, eu quero agradecer ao Daniel, né, que foi um grande parceiro na elaboração desse projeto. Foram meses, né, Daniel? Também ao Everton, também, que participou desse projeto, e de todas as pessoas, a secretária Mariana, né, que abraçou a nossa política. Quero agradecer, né, a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu quero me colocar à disposição aqui na Senapred. Quaisquer dúvidas, esclarecimentos, eu me coloco à disposição para ajudar no que for necessário, para que a gente possa cada vez mais tirar essas pessoas, né, em situação de rua que possuem dependência química. Muito obrigada. Muito obrigado, diretora Cláudia Gonçalves Leite. Nós estamos agora, de fato, chegando ao fim da nossa oferta de apoio técnico, este apoio técnico intersetorial integrado, e neste momento, para que a gente possa, de fato, encerrar aqui os nossos trabalhos neste dia de hoje, com esse conteúdo que foi tão bem trabalhado e discutido aqui com os nossos participantes, né, o diretor Everton, o diretor Daniel, assim como também a diretora Cláudia, e, claro, referendado pelos nossos secretários nacionais, secretária Mariana e do secretário Quirino Cordeiro Júnior. Nós vamos ouvir agora o nosso convidado especial aqui, Barba, que vai nos falar um pouco de como se deu esse processo da parceria no atendimento da política e a sua própria situação, que o Barba possa falar conosco sobre a situação da população em situação de rua, das suas percepções, de como ele enxerga essa parceria, de quais resultados ela tem trazido à população que está em situação de rua e que são usuárias abusivas de substâncias psicoativas e de álcool. Por favor, Barba. Meu nome é Rogério Soares de Araújo, eu nasci em 23 de agosto de 1971, né? Quando eu nasci, minha mãe me abandonou na rua em São Paulo, sou de São Paulo, e eu fui levado para o orfanato, eu morei 18 anos no orfanato, né? Eu passei por 3 orfanatos. Passei em São Paulo, né, Fundação Bem-Estar do Menor, que antigamente era FEBEM, Casa dos Menores de Cajuru, em Cajuru, e o Lar Rosa de Saron, em São Carlos, né? Então eu morei 18 anos no orfanato, um juiz que me deu meu nome, então eu tive uma boa educação nos orfanatos, o qual eu passei, né, que eu fui encaminhado. E eu saí do orfanato e fui trabalhar. Eu trabalhava numa rádio em São Carlos, e logo em seguida eu conheci o crack. Minha primeira pedra de crack que eu fumei foi em 1989. Eu tinha muitos amigos, apesar de não ter parentes, famílias, eu era muito querido, né? Eu tinha muitos amigos. E o crack fez eu perder o vínculo com os meus amigos, né? O crack e o álcool. Através do meu uso abusivo do crack, nas drogas, no álcool, eu perdi o emprego e perdi o vínculo que eu tinha com os meus amigos, e isso fez com que eu vim acessar a rua como moradia em 1989 mesmo, e morei na rua de 89 até 2014.
E eu fiz um tratamento, né, numa casa terapêutica, o qual eu tive, né, nesse tratamento sucesso. Hoje tem 6 anos que eu estou limpo das drogas e do álcool. Acredito muito nessa política da abstinência, né? Sou grato porque o governo, né, dá o apoio para as comunidades terapêuticas, para a população em situação de rua, poder ter o direito de escolher o tratamento que ela quer, porque nós lutamos pelo direito. Então é um direito de qualquer pessoa chegar na gente e pedir, né, o tratamento e ela decidir. E eu decidi, né, em 2014, fazer um tratamento e assim eu consegui. E eu sou grato, né, o governo tem apoiado aí as comunidades terapêuticas e tem encaminhado, né, a gente tem encaminhado muitas pessoas para esse tratamento. Estamos tendo muito sucesso, né, e queremos agradecer aí a Senapred, que tem lutado aí, né, para que essas leis possam ser incluída e cumprida, né, no Brasil, aonde a gente tem o direito de estar escolhendo, né, o tratamento da abstinência, de ser encaminhado para uma comunidade terapêutica, e o governo, nada mais do que justo, né, porque é uma questão de saúde, né, arcar com esses custos, né? Então a gente fica feliz porque a gente acredita nessa política. Eu sou fruto da abstinência, então, entendeu? Então eu falo de uma política que eu entendo, que deu certo para mim e que está dando certo para outras pessoas. Foi muito bom que você nos acompanhou até aqui. Chegando ao final da nossa oferta de apoio técnico intersetorial integrado entre a SNS e Senapred, nessa parceria de tão grande relevância, assim como também contamos aqui com a participação do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, na pessoa do diretor de programas da Secretaria Nacional de Proteção Global, o senhor Everton Kitchlat. E nós estamos agora seguindo já para o encerramento deste encontro, agradecendo, claro, também essa participação tão importante e relevante dos diretores Daniel Iório, da Secretaria Nacional de Assistência Social, como diretor substituto da Proteção Social Especial, e, de um outro lado, pela Senapred, Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, da diretora de Cuidados, Prevenção e Reinserção Social, que seria a diretora Cláudia Gonçalves Leite, que aqui esteve conosco, trazendo tanto conteúdo também. Nós vamos agora encerrar o nosso encontro de mais uma oferta de apoio técnico, que essa foi uma oferta diferenciada e que outras hão de vir também neste contexto de políticas intersetoriais e que possamos tratar aqui neste espaço. Portanto, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal. Lembre-se que todos os conteúdos que tratam dessas temáticas e de outras temáticas também afetas à política pública de assistência estão disponibilizadas no blog da Rede SUAS. Mas no conteúdo desse vídeo você pode encontrar todo esse material trabalhado aqui durante esta oferta. Muito obrigado e que a gente se encontre outras vezes em ofertas como essa de apoio técnico. Até a próxima!